Mobiliadora Cristelli, móveis de qualidade para sua casa. Quarto, sala, cozinha e escritório. Sofás de várias cores e modelos. Mobiliadora Cristelli, planos especiais de pagamento. Rua Teófilo Otoni, 1116, Centro, 7 Lagoas. 31 3771 9335. Sua conta de energia está ficando cara? Está pesando no orçamento? Reduza logo este custo. Solicite a visita de um representante da JNT Energia Solar, empresa especializada na instalação de painéis solares que podem apresentar redução de até 95% de economia na sua conta de energia. Não deixe para depois. Faça logo o seu orçamento com a JNT pelo telefone e o WhatsApp 31 3774 4350 98661 2315. 7 Lagoas. JNT, especializada em energia solar. Casa das Tintas, tintas imobiliárias, linha de tintas prontas, automotivas e complementos. Toda linha souvenir nas cores prontas e self-color. São mais de 5.000 cores para você escolher. Casa das Tintas, as melhores marcas, ótimo atendimento e o menor preço. Parcelamos em até 10 vezes no cartão. Casa das Tintas, a melhor qualidade para sua pintura. Entrega rápida em toda a região. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 125, 3714-1098. Direção do Beto. Drogaria Jerezim. Se você procura por variedade em medicamentos ou perfumaria, a Drogaria Jerezim tem. Bom atendimento, descontos e ótimos preços, a Drogaria Jerezim também tem. A diferença é que somos de Paraopeba. Temos tradição e você conhece. Drogaria Jerezim, de Paraopeba para Paraopeba. Entregamos em domicílio. 31 3714 1017 ou 99772 3220. Avenida Dom Cirilo, 247 Centro. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, que estamos mais uma vez para juntos estarmos meditando na palavra de Deus, que é viva e que é eficaz, e pode trazer grandes vitórias, grandes maravilhas, pode acontecer em nossas vidas, quando nós deixamos que a palavra de Deus faça efeito em nossas vidas. Então, neste momento, nós vamos estar meditando na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Então é um trecho bastante falado, conhecido, mas a maior importância da palavra de Deus não é apenas nós lermos, mas é o efeito que ela deve produzir em nossas vidas. Porque aí está o valor da palavra, a diferença da palavra, quando ela entra e faz o efeito que Deus deseja que faça em cada um de nós. Jesus, ele se preocupou muito em ensinar a palavra. Às vezes reunido ali aquela multidão, várias pessoas ali precisavam de uma cura, de uma libertação, de uma transformação, mas Jesus primeiro, ele ensinava a palavra. Por quê? Através do conhecimento, como disse João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, através de nós conhecermos a verdade liberta nós. E aqui nesse texto, Paulo fala sobre as armaduras. Como ele disse a partir do 10. No demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Revesti de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e
e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele trouxe para nós esse grande ensinamento. Então não é apenas ler, mas a aplicação da palavra. Porque muitos cristãos, quando se fala desse texto, falam, não, isso eu conheço de cor. Mas eu pergunto para você, tem acontecido algo na sua vida? A sua vida está sendo mudada, transformada? Então, é isso que nós precisamos. Por isso nós vamos estar examinando. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso e acorrentado a um soldado. Porque hoje nós temos algema, temos vários meios que a pessoa é identificada. Mas naquela época era mais difícil. Então se prendia uma pessoa e às vezes julgava que ele seria um preso perigoso. Então ele dormia acorrentado a um soldado. E Paulo estava nessa condição. Ele estava preso e acorrentado a um soldado. Por isso ali ele pôde examinar bem cada peça que um soldado usava para ali estar trabalhando. E principalmente se estivesse em guerra. Então por isso ele transmitiu isso para o mundo espiritual, para a vida espiritual de um servo ou uma serva de Deus. E por isso nós vamos estar examinando cada peça, o que Paulo registrou aqui e que você pode receber também. Que essa palavra entra no teu coração e você passa a ser um praticante, não apenas um leitor, mas um praticante, e que a palavra venha trazer o efeito que você precisa. Se é uma cura, se é uma libertação, se é algo relacionado às finanças, se é emprego, se é família, não importa. O importante é que quando o Evangelho entra, ele faz o efeito positivo. E esse tem sido o nosso desejo, de levar para você uma mensagem que vai trazer algo novo, algo abençoado para a sua vida. Então ele começa dizendo o seguinte no versículo 10. No demais, irmãos, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Então nós precisamos ser fortalecidos. Mas quem nos fortalece é o Senhor Jesus. Como diz no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Então Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. E é o socorro bem presente na hora que você precisa. Então neste momento, seja tocado por Deus, pelo Espírito Santo, para que você seja fortalecido. E como ele disse, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revestir. O que significa isso? Você veste uma roupa. Por exemplo, no tempo de frio, você veste uma roupa. Mas de repente você começa a sentir frio. Aí você tem que vestir algo por cima, um casaco, uma blusa, um paletó. Porque você está revestindo para se livrar do frio. Na vida espiritual não é diferente. Nós temos que revestir de toda a armadura de Deus. E exatamente por quê? Para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque ele é mestre
em armar cilada. Algo que você possa cometer e perder a bênção de Deus. Ficar fora do plano de Deus. Então, por isso que temos que estar revestidos com as armaduras de Deus. Então, revestir é vestir e tornar a vestir outra vez. Como eu já dei um exemplo. Você veste, por exemplo, o homem veste uma camisa, mas de repente você começa a sentir frio. Você precisa de uma blusa. E assim é com todos nós. Precisamos de revestir para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque ele arma a cilada. Mas se nós estiver revestido, não vai nos atingir. Assim como uma pessoa, ele está vestido com uma blusa, no tempo frio. E se ele não revestir, ele pode pegar um resfriado, pode vir uma gripe e pode complicar-se mais. Mas se ele está bem vestido e revestido, pode estar frio como for, mas aquilo não vai atingir, porque ele está revestido, está guardado, está protegido. Mas assim será também na vida espiritual. Nós temos que estar revestido com as armaduras de Deus. Assim como um soldado, ali na época de Paulo, um soldado romano, para ele sair para um combate, para ele sair para uma guerra, ele precisava estar preparado. Senão, ele ia perder para o adversário. Mas assim também nós, eu, você, se nós não tivermos revestido, nós podemos ser surpreendidos pelas astutas ciladas do nosso adversário. Então, por isso, Paulo aqui ele começa a nos mostrar como que uma pessoa pode estar armada, protegida, revestida para esse combate espiritual. E é o que Paulo está mostrando aqui. E ele diz, se nós estivermos revestidos, nós podemos, sim, resistir firme contra as astutas ciladas do nosso adversário. E aí ele continua dizendo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes da treva desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Paulo nos apresenta aqui várias classes de espíritos malignos. Como ele disse aqui, que não temos que lutar contra a carne e sangue. Paulo estava ali numa prisão. Por quê? Por causa do Evangelho. Por que que o Evangelho virou alvo de perseguição? Deixa eu falar para você, que no ano 29 a.C., na cidade de Pérgamo, ali o rei era Otaviano. E ali um governo bom, e os pessoal estavam alegres com o governo. Então eles pediram a Otaviano se eles podiam adorar ele como Deus. E ele aceitou. Depois em Roma, ele passou a se chamar César Augusto. Então aí começou a adoração ao homem. E aí os cristãos não prostravam diante do homem. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. E isso gerou toda a perseguição contra a igreja. Porque eles pensavam o seguinte, olha, eles não prostram diante do homem. Então quer dizer que são nossos adversários. E nós temos que prender, nós temos que matar, nós temos que acabar com esse grupo. Mas acontece que ninguém nunca conseguiu e nem vai conseguir acabar com a igreja. Por quê? O dono da igreja, o comandante da igreja, é o Senhor Jesus Cristo. E ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então, como ele disse lá em Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, exatamente, levanta o que levantar, aconteça o que acontecer, mas a igreja do Senhor Jesus vai permanecer viva. Deus levanta alguém para manter a fé.
para manter fiel, como aconteceu nos dias de Paulo. Ele estava ali preso, junto a um soldado, mas a igreja continuou, porque do lado de fora tinha homens e mulheres dispostos a pregar a palavra, a ensinar esta verdade preciosa. Porque o ponto principal do Evangelho é o amor. Como disse João 13:35, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então o sinal de Deus para o mundo é o amor. E Jesus demonstrou isso ao vir neste mundo. Como disse João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a base para o cristianismo é o amor, porque Deus é amor. Então exatamente, para nós vencermos, é o que Paulo está dizendo, não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não. Ali Paulo estava sendo perseguido, mas ele sabia que por trás daquela perseguição havia espíritos malignos que é contra o Evangelho. Por isso levantou-se essa grande perseguição. Mas Paulo já tinha certeza disso. Ele já tinha entendimento disso. E eu digo para você que tem nos acompanhado, porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Às vezes não é contra as pessoas que nós temos que lutar. Mas como ele disse aqui, ele fala sobre várias classes de espíritos malignos que estão por trás de certas situações. Mas nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Continue conosco, para nós continuarmos aprendendo mais e que você seja abençoado no nome de Jesus. A Madeireira e Serraria Cássia está sempre pronta para atendê-lo, oferecendo os melhores e mais variados produtos para sua construção. Madeiras Tuturubá, Paraju, Ipê, Sucupira e outros. Temos eucalipto tratado, serviço de marcenaria e carpintaria. Serraria Cássia, excelência em atendimento, o melhor preço e entrega em toda a região. Há mais de 50 anos no mercado. Rua Quintino Moreira, 432, Centro. Parauapeba, 3714-1563. A Sicredi Loja tem tudo o que você precisa. Os melhores produtos, muita variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para deixar sua casa mais bonita. O quarto dos seus sonhos, sala de estar, sala de jantar com requinte e bom gosto. Armários, fogões de várias marcas, geladeiras, freezers, máquinas de lavar, bicicletas e tudo o que você procura em até 10 vezes sem juros no crediário ou cartão. E à vista tem desconto especial. Sicredi Loja, sempre inovando para melhor lhe atender. Visite nossa página nas redes sociais pelo Instagram e o WhatsApp 31 98642 1451. Sicredi Loja, tudo para fazer você feliz. Avenida Dom Cirilo 368. Drogaria São Geraldo. Quem conhece, confia. Farmácia Popular, medicamentos com os melhores preços, perfumaria, produtos de qualidade, esmaltes e maquiagens, suplementos. Drogaria São Geraldo. Mantemos convênio com várias empresas. Compre também sem sair de casa. Teleentrega 3714-1107, 3714-2249. Praça Manuel Antônio da Silva, 68 Centro. A Chocofestas tem os melhores produtos e preços para você. Venha conferir na loja mais completa da cidade, onde você encontra chocolates, coberturas, formas, embalagens e ainda dividimos tudo em até 3 vezes sem juros nos cartões Visa e Mastercard. 2 lojas, uma na Rua Antônio Olinto, 633. Loja ampla, ventilada, espaçosa, confortável e com estacionamento na porta. E Rua Monsenhor Messias, no centro da cidade. Chocofestas, uma delícia de loja.
voltamos com mais palavra de Deus para você. Então estamos falando sobre esse texto, que é bastante conhecido, bastante comentado, mas é o que eu digo para você, o mais importante é a aplicação da palavra, o efeito positivo da palavra nas nossas vidas. Porque se nós lermos apenas e não prestarmos atenção, não buscarmos o efeito positivo, não tem valor algum a palavra de Deus. Então o que Paulo está falando, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados. Olha bem que ele fala de várias classes de espíritos que às vezes estão por trás da circunstância. Principados, que são príncipes demoníacos, potestades, são grupos de espíritos que ficam no ar. Contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então ele fala de várias classes de espíritos que às vezes estão escondidos atrás da circunstância, dos acontecimentos, porque a Bíblia fala lá no livro de Daniel. Daniel precisava de uma resposta de Deus e ele entrou em oração e jejum. E ele orou 1 semana, 2 semanas. Na 3ª semana, ali apareceu o anjo e falou com ele: olha, desde o dia que você começou a orar, eu fui enviado para trazer a resposta para você. Mas o príncipe da Pérsia me impediu durante todas essas semanas. Então eu chamei o Miguel, que é o arcanjo de guerra, para vir, ou seja, tirar esse impedimento do caminho para me trazer a resposta para você. Então, quando Daniel começou a orar e a jejuar, para receber a resposta de Deus, como o anjo disse para ele, desde o dia que você começou a orar, a sua oração foi ouvida no céu. Mas o príncipe da Pérsia me impediu. Então, ele não permitiu que o anjo chegasse até Daniel. Por quê? Aquele anjo não é anjo de guerra. Ele é o anjo da mensagem. Como ali o anjo trouxe para Maria, mãe de Jesus, a mensagem que ela seria mãe. Assim também aquele anjo veio para trazer a resposta que Daniel precisava. Mas ele foi impedido por esse príncipe, para ele não trazer a notícia que Daniel esperava. Mas só que Daniel foi persistente. E como diz, nós começamos no versículo 10. Fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Então, se você tem um propósito, se você tem algo na vida que você precisa, você está buscando, você almeja, eu digo para você, seja fortalecido no Senhor e não desista, não recua, mas faça como fez Daniel. E ele recebeu a resposta de Deus. E você também vai receber, se você permanecer firme na fé. Então são vários tipos de espíritos malignos que trabalham para tentar atrapalhar, impedir as bênçãos que Deus tem planejada para todos nós. Então ele fala de várias classes de espíritos. E aí entra agora, nós começamos a falar sobre as peças das armaduras. E assim como o soldado que estava ali ao lado de Paulo, dentro daquela prisão, ele estava ali em serviço, acorrentado junto com Paulo ali. Mas ele estava ali armado, protegido, porque ele estava em serviço. Mas assim também nós precisamos estar realmente armados, protegidos, para poder vencermos e saber o que é que está nos atacando. Então ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Então nós temos que estar preparados, armados. E ele começa a falar, a primeira peça, está pois cingido os vossos lombos com a verdade. Então a primeira peça, nós temos que estar cingido com a verdade. Porque Jesus disse em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. Ele é mentiroso. Ele mente desde o princípio. Então nós temos que estar cingido com a verdade. Cingido é você
Por exemplo, no caso do homem, ele veste uma calça e coloca a correia, ele vai cingir os lombos, a cintura, senão a calça vai cair. Então, exatamente, nós precisamos de cingir, mas nós temos que estar cingido no mundo espiritual com o cinto da verdade. E quem é a nossa verdade? Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos que estar cingido. Paulo dizendo aos Gálatas, no capítulo de número 3, no versículo 27, ele diz: todos quantos foram batizados em Cristo Jesus, foram revestidos de Jesus. Então, exatamente, nós precisamos de estar revestidos. A palavra cristão nasceu daí. Aqueles irmãos primitivos, eles viviam realmente a palavra. Quem olhava para um irmão, para uma irmã, eles viam Cristo naquelas vidas. Por isso aí nasceu a palavra cristão. E exatamente, nós temos que estar revestido com Cristo Jesus, através do mover do Espírito Santo em nossas vidas. Então temos que estar cingido com a verdade, porque o diabo é o pai da mentira. Então dentro de nós, no nosso agir, no nosso viver, nós precisamos da presença de Cristo. E Ele é o cinto da verdade, o cinturão da verdade. Tem que estar presente em nós. Na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, devemos realmente deixar, expulsar da nossa vida todo o vínculo com a mentira. Porque o diabo é o pai da mentira. Mas nós temos que estar cingido com a verdade. Depois ele diz, vestida a couraça da justiça. O que é couraça? Couraça é tipo um colete que tem que proteger os nossos sentimentos. Então, exatamente, o nosso adversário, ele vive acusando. É acusador, que Satanás significa acusador. Como a Bíblia nos fala, no livro de Apocalipse, no capítulo 12, fala sobre os dois nomes dele, que é exatamente um grego e outro hebraico, quando diz que diabo é grego, significa acusador, Satanás, hebraico, significa adversário. Então, justamente, a palavra grega para diabo significa acusador. E exatamente esse é o trabalho dele. Que às vezes você está firme, você está alegre, você está contente, mas de repente numa guerra espiritual, alguém te acusa de alguma coisa. Às vezes algo do passado, que aconteceu no passado. Aí você fica triste, se sente derrotado. Porque é algo que aconteceu, às vezes no passado. Mas como ele é acusador, que é a palavra grega para diabo significa acusador. Ele é acusador. Então por isso nós temos que estar vestido da couraça da justiça. E Jesus, ele veio a este mundo exatamente para pagar um alto preço em nosso favor. Como diz o profeta Isaías, que ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos curados, somos sarados. Então nós não vamos aceitar mais acusação, porque nós estamos vestidos com a couraça, com o colete da justiça. E Jesus veio trazer isso para mim e para você. Então se você está em Cristo Jesus, você é nova criatura. As coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. É o que diz a palavra. Se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Então nós não aceitamos mais a acusação que o nosso adversário, ele procura. Às vezes para deixar a pessoa triste, derrotado, sem graça. Mas eu digo para você neste momento, receba a couraça da justiça. Que se você já foi justificado por Deus, através de Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Então, essa é a segunda peça. Terceira peça, calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. Então, o soldado, ele poderia estar muito bem equipado. Mas se ele tivesse descalço, ele não tinha firmeza. Quando ele entrasse em combate, ele estava sujeito.
pisar em alguma coisa, a machucar os pés. Então nós, como servos e servas de Deus, temos que estar calçado os pés com o Evangelho da paz. Então exatamente, os nossos pés estando calçados, eu vou pisar aonde que me é devido. Certos locais, às vezes não me cabe ali, porque os meus pés estão calçados com o Evangelho. Então o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, quando estamos calçados com o Evangelho da paz. Depois ele fala de outra peça, tomando sobretudo o escudo da fé. O que é o escudo? É uma arma de defesa. E exatamente, o soldado precisava do escudo. Por quê? Como ele disse, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Porque era costume. A pessoa pegava uma lança bem afiada e colocava ela dentro de um combustível. Quando era na hora do combate, ele colocava fogo na ponta da lança. E ali, ao jogar aquela lança em alguém, se ela atingisse ali a pessoa, além de furar e queimava ao mesmo tempo. Então quando fala dardos inflamados, é exatamente porque uma lança com a ponta cheia de fogo, aonde ela furava e queimava ao mesmo tempo. E exatamente os dardos inflamados do maligno, o que é isso para nós? Na batalha espiritual. Você vai conversar com alguém, de repente ele te conta algo, ele te fala algo, que se você não tiver protegido com o escudo da fé, você se torna um derrotado. Você se sente derrotado, porque ele vai te contar uma fofoca, uma mentira, uma calúnia, porque aquele está inflamado, está cheio de fogo maligno, para deixar você derrotado. Mas eu digo para você, levanta o escudo da fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, como diz a palavra do Senhor, em Romanos 10 e o versículo 17, que de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então receba isso neste momento, o escudo da fé, deixa a palavra de Deus entrar na sua vida, e que ela faça um grande efeito espiritual, para que você apaga todos os dardos, toda mentira, toda acusação, todo engano, que levantar contra a sua vida, seu lar, sua família, a sua saúde, e você é mais do que vencedor, em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então deixa o escudo da fé levantada, e a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E como diz lá em Hebreus 12, 12, então Paulo ali começa dizendo o seguinte: portanto, nós que estamos rodeados por uma nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e é o consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava proposto, ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta, mas hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então Jesus é o autor e é o consumador da nossa fé. Então receba isso em nome de Jesus, que a sua fé seja fortalecida, porque ela é o nosso escudo, que pode apagar todos os dardos, toda conversa, toda mentira, toda calúnia, toda fofoca que levantar contra as nossas vidas. A nossa fé vai apagar, no nome de Jesus. Então receba isso para a glória de Deus. Depois ele fala de outra peça: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, capacete da salvação, proteção na cabeça. Então nós precisamos dessa proteção na cabeça. Tem que estar a palavra, na nossa mente tem que estar a palavra de Deus, que é realmente o capacete da nossa salvação, que é a palavra de Deus. Então que você possa guardar isso no seu coração, na sua vida. Toma as armaduras de Deus e seja uma pessoa vencedora. Coloque em prática, e eu garanto para você que você será vencedor de todas as ondas desta vida. Estamos chegando ao final do nosso programa, e que Deus em Cristo Jesus abençoe você com toda a sorte de bênção. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.
Bazar Esporte, uma empresa com mais de 70 anos de tradição. Tudo em material esportivo, bolas, troféus, medalhas, chuteiras e tênis das melhores marcas. Camisas oficiais do time do seu coração. Só no Bazar Esporte você personaliza o uniforme para a sua equipe com elegância, qualidade, estilo e preço imperdível. Se a concorrência conseguir anunciar por menos, o Bazar Esporte cobra a oferta e você ainda pode pagar em até 6 vezes no cartão. Não deixe de conferir. Bazar Esporte, o seu esporte começa aqui. Estacionamento próprio ao lado da loja. Monsenhor Messias 215, 7 Lagoas. A Impremed oferece a você conforto e qualidade. A gente atua no mercado com médico 24 horas, com mais de 30 especialidades, com laboratórios internos, com raio-x, com centro de imagem completo, com mamografia, com ultrassom. A Dental Company disponibiliza 3 consultórios odontológicos aqui na Impremed Multiclínica. São consultórios modernos e bem equipados. Pensando em você, crescemos e nos tornamos referência em 7 Lagoas. Temos para você também como produto da nossa casa o Emprecard. Ele é o braço comercial da Impremed e tem como objetivo trazer benefícios a preços acessíveis para o seu usuário. Um benefício que dará a você acesso a todos os serviços oferecidos na Impremed Multiclínica. Impremed, mais do que médicos, pessoas que cuidam. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Artefato, acessórios e revestimentos, a loja mais completa da cidade e região. São mais de 7.000 itens, ferragens diversas, fechaduras, dobradiças, puxadores, trilhos, rodanas, rodízios, fornecimento de material para forros PVC, fibra mineral e isocril, material e serviço de instalação de forros e divisórias. Artefato, a maior referência em acessórios e revestimentos. Faça o seu orçamento e comprove. Melhor preço e qualidade, Artefato, Artefato. Rua Doutor Renato Azeredo, 1867, Centro, perto da rodoviária 7 Lagoas, 3773-3344.